Então a gente vai começar agora a falar da Venezuela, né? E a Venezuela é socialista? Não. Vocês sabem que eu gosto de anti-clickbait e não, pelo menos não em termos marxistas. Se você queria a resposta rápida, essa é a resposta rápida, mas se você quiser ver a resposta longa, a gente tem um vídeo inteiro aí pela frente. Antes de tudo, eu só queria agradecer a Suede Carvalho, que escreve os roteiros junto comigo, e temos um roteirista especial nessa live, que foi o Pedro Marim, da revista Ópera. O camarada Pedro Marim me ajudou muito, ele manja bastante de Venezuela, já viajou pra lá, ficou dias conversando comigo, em contato comigo, e eu tenho mais segurança nas informações que eu tô apresentando nesse roteiro por conta do camarada Pedro. Então, amem ele, deem dinheiro pra ele, leiam a revista dele e prestigiem ele, tá? Isso tudo é uma obrigação, não é um pedido. Então, vamos lá. A resposta rápida foi: a Venezuela não é socialista, não em termos marxistas, só que agora a gente vai investigar o que isso significa, né? Então, hoje a gente vai investigar um pouquinho da história da Venezuela. E assim, uma live com o título História da Venezuela seria tão irresponsável quanto uma live com o título História do Brasil. Qual história? De que período? Não dá pra falar de tudo. Então a gente vai investigar basicamente se a Venezuela é socialista ou não e o que faz ela não ser e o que faz ela ser para os olhos de quem defende que ela é. Não sei se eu me fiz entender, mas vai ser mais ou menos isso. A gente tá buscando esclarecer isso porque a Venezuela é talvez o maior espantalho da direita. Porque falar de Cuba, falar da Coreia, você ainda tá falando de países socialistas. Falar da Venezuela, você sequer tá falando de um país que os marxistas reivindicam. Pode ser um país que a gente defende por ser contra-hegemônico, mas não é um país socialista no sentido marxista. E colocá-lo no mesmo balaio que Cuba, por exemplo, é um equívoco teórico mesmo. Um equívoco epistemológico, pra usar uma palavra bem pedante, né? E por que falar da Venezuela agora, justamente agora? Tem algumas coisas que aconteceram ultimamente que fizeram a Venezuela voltar pro debate. Então, como vocês sabem, o Janjo ganhou, né? E o Janjo voltou a reconhecer o Maduro como presidente, porque até agora o Bolsonaro reconhecia o Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela, como presidente. E aí o Maduro se encontrou com Lula e ele não só se encontrou, como ele disse que o conceito de democracia é relativo para falar sobre as acusações da Venezuela ser uma ditadura. E isso tudo vocês imaginam que a direita estava tirando as calças pela cabeça, né? A direita ficou em polvo rosa com o Lula se encontrando, dizendo: nossa, o Brasil está travando laços com países autoritários e com ditaduras, diferente de El Salvador, né, por exemplo, que o Bolsonaro gostava tanto, que é um país bastante democrático, né, do Bukele. Enfim, vocês sabem que isso é uma tremenda de uma hipocrisia, né, gente? Mas não só isso, teve um outro caso aí que aconteceu nesse meio tempo, para além do Lula voltar a reconhecer o Maduro como presidente do país que ele é presidente e falar que democracia é relativo, né? Nós tivemos essa bizarrice aqui. O Trump falou que teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito. O Trump, ele continuou, mesmo depois de ser presidente, a falar a parte baixa em voz alta. É impressionante. Todo mundo sabia que os Estados Unidos tinham interesses geopolíticos na Venezuela, que queriam um golpe, que queriam reverter a nacionalização do petróleo na Venezuela. E o Trump foi lá e só falou isso. E tá aí ele com o Guaidó de papelão, né? O Trump e o Guaidó de papelão. Então, pra você ver que é o Guaidó neutro, isento e apartidário, né? Um cara que busca só a liberdade do país dele. Junto com um cara que acabou de dizer que ele teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo, né? Estadunidense médio num dia normal, exatamente. Homem Flórida. Então nós temos isso, nós temos esses dois eventos, e nessa toada vale a pena a gente se debruçar sobre a história do nosso vizinho ao norte, né? Então vamos lá, vamos começar com uma brevíssima história do século XX. Então eu vou passar voando aqui na história do século XX, porque ela é bem complicada, mas é só pra vocês terem uma ideia do panorama que a Venezuela passou nesse século, né? Então, a Venezuela, como infelizmente muitos países latino-americanos, né, tem o século XX marcado por golpes e ditaduras militares. Eu sei que isso vai soar muito familiar pra vocês, né, que são brasileiros. Então, a gente tem, em 1948, um golpe da junta militar de Carlos Delgado Chaubó, que é esse da esquerda, e em 52, outro golpe do Pérez Jiménez, que tá recebendo aqui uma medalha da Legião do Mérito do embaixador norte-americano, pra vocês verem como ele é uma pessoa patriota, digamos assim, né? Uma pessoa que tava botando os interesses do país dele acima de qualquer coisa. E aí nós temos mais um golpe militar, que é o golpe que acaba com a ditadura anterior, né? Mas também é um golpe militar, e estabelece uma coisa chamada Pacto de Punto Fijo. O Pacto de Punto Fijo foi uma organização dos 3 principais partidos e foi uma coalizão de frente civil.
Então agora o governo ia ser civil, ia ser alternado entre esses 3 partidos que vocês estão vendo aí. Só que em 62, esse partido do meio, a URD, sai por conta da posição deles acerca de Cuba. Então, por 40 anos, a Venezuela fica alternando entre 2 partidos. Um de esquerda, entre aspas, e um de direita, né? Era a direita e a direita. Direita mais liberal e a direita mais conservadora, né? Então, virou uma espécie de teatro com uma roupagem institucional, digamos assim, né? Era um regime extremamente antipopular, gente. Mas ele era revestido de um formalismo. E esse regime, ele sufocava a oposição o tempo todo. Então, nessa época mesmo, teve jornal fechado, teve gente presa por se opor ao governo, a polícia atirava nas pessoas que se manifestavam. Isso tudo bem antes do sanguinário Chávez, tá, gente? Então, pra vocês verem que essa coisa de, nossa, como a Venezuela era legal antes e aí veio o Chávez e começou a fazer todas essas coisas, não é bem assim que a banda toca, tá? E um dos primeiros partidos a ser legalizado foi o Partido Comunista, diga-se de passagem. E os comunistas tiveram muita dificuldade de se organizar nessa época, justamente por conta desse pacto, né? Só que aí o pacto começa a ruir. Ele chega nos seus limites. Porque nós temos aqui o calvão de cria, o Carlos Andrés Pérez, que rompe com esse pacto. E aí, isso é em 1989, né? Em 1989, ele assume a presidência e, para fazer jus ao cenário geopolítico que nós estávamos vivendo em 1989, o Carlos Andrés Pérez começa a fazer uma série de reformas neoliberais na Venezuela. Então, ele segue à risca o que a gente conhece como Consenso de Washington, que é uma coisa que eu já falei no meu vídeo sobre o Fernando Collor de Mello. Talvez eu tenha falado no da Tati também, porque todos fazem parte do mesmo fenômeno. Então, o fenômeno neoliberal na Venezuela foi muito resumido na figura do Carlos Andrés Pérez. E aí, assim que ele começa as reformas neoliberais, nos meses seguintes começa a aumentar transporte, luz, água, gasolina, elementos da cesta básica. E, gente, um dia depois das reformas, já começam manifestações. Dia 27 de fevereiro de 1989. E principalmente as manifestações começaram por conta do aumento no preço dos transportes, que é uma coisa que sempre dispara manifestações. No Haiti foi a mesma coisa. E aí nós temos um evento muito, muito, muito conhecido que aconteceu na Venezuela, que é o Caracaço. Quem já estudou um pouquinho de história da América Latina conhece o Caracaço. E essas manifestações se espalham como fogo, principalmente nas favelas de Caracas. Só que tem um grande problema. Essas manifestações, elas foram de cunho popular, foram espontâneas, mas elas não tinham um projeto unificador. Então, vocês sabem muito bem, vocês brasileiros, sabem muito bem que manifestações de massas são poderosas, mas sem um projeto unificador, elas são muito limitadas. E o Caracaço foi basicamente o estopim de um acúmulo de insatisfações dos venezuelanos, principalmente de 40 anos de bipartidarismo autoritário. E aí, o que o partido do Pérez faz? Manda reprimir. E tem muita violência. Ele já manda suspender as garantias constitucionais e ele não manda a polícia, ele manda o exército em cima das pessoas. Então nós temos aqui algumas fotos. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu mostro do Caracaço, porque teve muita violência mesmo. E só pra vocês terem uma noção, morreram entre 276 e 379 pessoas mortas. Isso nem feridas, nem presas, mortas. Foi bastante sanguinário o Caracaço. As favelas viraram bunkers, assim, as pessoas construíram barricadas nas favelas. Então foi um evento que marcou a época mesmo. Quem viveu a época lembra de ver isso na TV. Muito bem lembrado de vocês. O cara neoliberal mandou o estado mínimo em cima das pessoas. Quantos mortos? As estimativas são: a menor, 276, a maior, 379. Essas são as estimativas, né? E aí, pra vocês terem uma ideia, gente, as demandas dessas pessoas eram tão profundas que em algumas regiões os próprios soldados ficaram contra o governo. Porque eram soldados que vinham do interior da Venezuela e tinham visto a pobreza de perto. Sabiam muito bem o que estavam fazendo. E aí, um desses militares talvez vocês conheçam. Reconhecem? É um militar chamado Hugo Rafael Chávez Frias. O Hugo Chávez era um desses. O Hugo Chávez era um militar insubordinado. Ele se recusou a atirar nos manifestantes no Caracaço. Não é ele na época, que isso aqui é ele bem antes, né? Mas é que eu não consegui encontrar uma foto dele exatamente em 89. O Hugo Chávez, ele era membro disso aqui, ó. O MBR 200. Movimento Bolivariano Revolucionário 200. Esse era um movimento de militares de esquerda, de baixa patente, desde 1982. E o Chávez era um dos líderes desse movimento. E aí, só um parênteses. Uma coisa que vocês vão perceber
é que as Forças Armadas têm um papel importantíssimo na história da Venezuela. Claro que ela tem um papel importantíssimo na história do Brasil também, mas para a história da esquerda venezuelana, para a história do bolivarianismo venezuelano, as Forças Armadas são fundamentais. E por que esse nome bolivarianismo, né? Esse nome bolivarianismo é uma retomada do Simão Bolívar, que é esse figurão aí que está no lado direito da imagem. E o Bolívar, ele representa essa ideia de soberania e unidade latino-americana. O Bolívar é um dos libertadores da América, caso vocês não saibam, né? Inclusive, MBR 200, o 200 é referência ao nascimento do Bolívar, que tinha feito 200 anos. Então a ideia era nacionalização da riqueza e reversão dessa nacionalização para benefício da população e não para benefício de um pequeno grupo de privilegiados e detentores do capital. A ideia era basicamente essa, né? Além disso, tinha uma forte ideia de união latino-americana e de fazer frente ao neoliberalismo, desde essa época já. Então, desde que o MBR-200 é fundado, eles já defendem a refundação da República Venezuelana. Eles defendem uma nova Venezuela. E aí, depois do Caracaço, o MBR-200 tenta um golpe. Então, em 1992, o MBR-200 tenta tomar o poder à força com esses militares de baixa patente. Muito na toada do Caracaço, porque o Caracaço deu, digamos assim, a fagulha popular que eles precisavam para isso. E até hoje, para o bolivarianismo, essa tentativa de tomada de poder é bem simbólica. Porque é o sinal do heroísmo do Chávez, é o sinal de que o Maduro é o continuador do legado do Chávez, e é uma tentativa de tomar o poder com respaldo popular de um governo autoritário. Isso é a maneira como eles enxergam, né? De tentar livrar o país do neoliberalismo. Para a oposição até hoje, isso aqui é a demonstração de como Chávez sempre foi um cara autoritário. De como Chávez sempre foi insubordinado e de como o bolivarianismo é autoritário por natureza, desde as suas raízes. Então cada um interpreta dessa forma, né? Eles usam esse evento de forma política. Então, vamos lá, o que aconteceu nesse dia, né? 4 de fevereiro de 92. Durante a madrugada, tropas de baixa patente do exército, comandados pelo Hugo Chávez, inclusive, tentam aprisionar o presidente, o Calvão de Cria, Carlos Andrés Pérez. E eles também tentam aprisionar o alto comando das Forças Armadas, que é muito reacionário nessa época, muito. E isso vai surgir depois na nossa história. E aí a ideia era ocupar o Palácio de Miraflores, que é a sede do governo, né? Formar uma junta militar e promulgar uma nova constituição, refundar a República Venezuelana, como eles defendiam. O movimento fracassou e tem basicamente 2 razões para isso. O primeiro é que ele não encontrou um respaldo popular por ter sido muito súbito. Ele não foi organizado por tempo o suficiente. E teve um outro problema. Nós tivemos o problema do X9. Alguns militares de baixa patente delataram o Chávez e o MBR-200. Então as forças institucionais que estavam do lado do governo já estavam a postos. Eles nem conseguiram chegar no Palácio de Miraflores. Eles foram cercados antes. E aí, para vocês terem uma ideia de como o MBR-200 estava presente nas Forças Armadas, só nesse evento, 1.089 soldados foram detidos. 1.089, acusados de serem conspiradores. Tinha muito soldado envolvido com esse movimento. E aqui é um videozinho desse período. Motivados por las medidas económicas del gobierno, las cuales podrían haber sido un factor que motivó el intento de golpe. En Venezuela hemos tenido una campaña de opinión que ha generado realmente problemas y yo creo que esto es una consecuencia de esa campaña de opinión contra la propia estabilidad del gobierno. El jefe de los sublevados fue detenido en el aeropuerto Francisco de Miranda y conducido al Palacio de Miraflores, donde en una transmisión televisada pidió la rendición de sus compañeros. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Essa entrevista do Chávez é histórica, gente. Por isso que eu mostrei pra vocês. Por quê? Porque isso aqui conseguiu elevar o Chávez à figura de herói nacional. Então vocês viram lá, chefe do golpe falido. O Chávez realmente virou uma figura muito projetada por conta disso. E aí, pra vocês terem uma ideia, nessa época, todos os condenados foram perdoados. Todos. Exceto 3. Arias Cárdenas, Jesus Urdameta e Hugo Chávez.
O Chávez foi um dos 3 que não foi reintegrado no exército e foi expulso. E não foi perdoado, continuou preso. Preso, ele virou herói nacional. Ele passou a ser visto como um nacionalista, um herói, e que tentou tirar esse presidente tão impopular do poder desde o Caracaço. O MBR-200 começa a cair no gosto popular. E ele começa a crescer mais ainda nos círculos militares de esquerda. E a gente vai ver mais pra frente que isso foi fundamental pro governo Chávez e é fundamental pro governo Maduro. E aí no mesmo ano, gente, pra vocês terem uma ideia, tem outra revolta militar. É uma revolta encorajada por um partido chamado Bandeira Roja. É outra coisa, né? Comandado pelo almirante Hernán Gruber. Então, para vocês verem como nas Forças Armadas tinham círculos de esquerda bastante presentes, que estavam dispostos a tomar o Estado à força nessa época. E a ideia era libertar o Chávez. E depor o Pérez, mas libertar o Chávez, principalmente. E esse conflito foi muito violento, morreram 170 pessoas nesse conflito, nessa segunda tentativa de golpe. E aí, no final das contas, o Pérez sofre impeachment. Ele sofre impeachment. Ele não é derrubado nem pelo Chávez, nem pelo Hernán Gruber, ele sofre impeachment, né? E depois o presidente que é eleito, que era o Rafael Caldeira, ele anistia o Chávez com medo da prisão do Chávez fomentar outro golpe. Então ele tenta apaziguar os ânimos, né? Não vamos dizer que ele não tinha razão pra ter esse receio, né? E aí o Chávez agora solto, ele faz o L. Faz o L aí no chat. Faz o L de Chávez, chat. O Chávez, quando ele foi solto, ele fez o L, né? Ele se lançou como candidato, em 94. Então o Chávez fez o L, né? Isso aqui é uma foto da época, inclusive. E aí, quando ele se lança, na próxima vez, ele funda um outro movimento. Então em 94 ele se candidata, não é eleito. E aí em 97 ele funda o movimento Quinta República, MVR. Que tem essa imagem aqui que parece muito capa de Tecnobrega, não parece? Movimento Quinta República, justamente porque eles defendiam, desde a época da fundação do bolivarianismo, refundar a República Venezuelana, que estava na Quarta República. Eles defendiam fundar a Quinta República. E uma das coisas que eles defendiam, na campanha principalmente, era aprovar uma nova Constituição por meio de referendo popular. E essa nova Constituição, além de fundar a República, ia ser uma Constituição que defende com unhas e dentes a soberania nacional. Eles ainda eram muito fiéis aos seus ideais, tá? Só que o movimento Quinta República não era um movimento que era só composto por bolivarianos, digamos assim. Era uma agremiação de centro-esquerda. Era uma frente amplaça, assim, de esquerda. Muito centrada na figura do próprio Chávez. E era composto por militares, com certeza, mas líderes populares locais de diferentes siglas, né? E aí, o Chávez ganha. Em 98 ele vence as eleições. E aí nós entramos aqui no primeiro governo Chávez. O Chávez ganha com 56% dos votos, que é uma eleição expressiva até, né? Então a gente vai falar agora do primeiro governo Chávez. Nós temos aqui o que ficou conhecido depois como Onda Rosa, ou Maré Rosa, que é uma onda de eleições de governos progressistas na América Latina. O primeiro governo progressista dessa Maré Rosa foi o governo Chávez. Depois a gente teve o Evo, o Lula e o Rafael Correa. Nós tivemos outros também, né? Não estão todos representados aqui. A gente teve Kirchner na Argentina. Enfim, isso aqui ficou conhecido como Maré Rosa porque não era vermelha. Vocês entendem a ideia? Não era uma maré vermelha, não era uma maré comunista. Era uma maré rosa. Era de esquerda, digamos assim. Só que aí a questão é a seguinte, gente. O Chávez ganha, mas ele não consegue construir maioria em nenhuma das casas legislativas. Era bicameral a Venezuela nessa época. E aí o que ele faz? Ele tenta começar a legitimar o governo dele pela via popular. Então, de fato, eles fazem um referendo. E aqui, ó, referendo da Constituição venezuelana. A Constituição nova é aprovada por referendo. 71%, 71,21% dizem sim. E aqui nós temos a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, 1999. Ela muda de nome. Vira Quinta República e eles adicionam o bolivariano para representar, só lembrando, unidade latino-americana e soberania nacional. E aí eles trocam para unicameral depois dessa Constituição. Aí deixa de ter Senado e Câmara e vira só uma Assembleia. Então, vocês entendem que ele estava buscando se blindar através da via popular? E alguns analistas enxergam o governo Chávez como sendo a primeira tentativa de fuga do neoliberalismo para além do marxismo-leninismo, para além do comunismo. Isso é controverso. Tem gente que defende que o governo do Chávez não fugiu do neoliberalismo, ele sucumbiu ao neoliberalismo, mas alguns analistas defendem que dessa maré rosa, o primeiro que tentou fugir do neoliberalismo foi o governo Chávez, tá? E o nome do programa do primeiro governo era, abre aspas, uma revolução democrática. A proposta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela. Então a gente pode ver três coisas.
a palavra revolução, a palavra democrática e a centralização na figura do Chávez. Então, eles defendiam que o que estava acontecendo era uma revolução. Eles estavam refundando a república. Só que o que eles queriam dizer com democrático? Era uma revolução que não ia pela via armada. Diferente do que tinha sido a tentativa de golpe do próprio Chávez em 92. Era uma revolução pela via democrática. E o Hugo Chávez seria o mentor dessa revolução. Ele está propondo. Nós temos aí um elemento de culto de personalidade bastante presente. E se vocês forem ler esse programa, vocês vão ver que ele não é muito profundo. É um programa bastante amplo. Amplo demais até. Esse plano serve mais como uma contraposição. Ele contrapõe o programa do Chávez, o programa do governo, a os programas dos outros partidos no campo econômico, sobretudo. Porque a prioridade deles era fazer frente ao neoliberalismo. E o que é criticado nesse programa? Em essência, novamente, ele é um programa vago, né? A desigualdade. Mas não é ruim criticar a desigualdade? Isso é uma coisa negativa? Não, a questão não é essa. Criticar a desigualdade não é negativo. Só que o mercado não é criticado. A propriedade privada não é criticada. Os proprietários privados não são criticados. A desigualdade é criticada. E aí vocês vão entender aonde eu tô querendo chegar com isso. No programa, eles dizem que o mercado é um mecanismo fundamental da repartição dos recursos. E o mote do governo, a máxima do governo, era, abre aspas, mercado até onde for possível, Estado apenas onde for necessário. Então vocês estão entendendo a polêmica do o governo Chávez foi o primeiro a sair da doutrina neoliberal? Tem gente que defende que não foi bem assim, sabe? O governo Chávez era um governo que focava bastante na ampliação da propriedade privada, das políticas de mercado e da economia de mercado. Então não era uma perspectiva de economia estatal, era uma perspectiva de mercado regulado no mínimo, digamos assim. Mercado regulado onde ele precisaria ser regulado, com exceção de 2 setores, petróleo e energia. Isso sim, o governo defendia que devia ser estatizado. E isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? Então, esse programa tinha um problema sério que ele não colocava diretrizes de como executar isso. Porque o grupo da coalizão da Frente Amplíssima, que eu falei, que se juntava em torno do Chávez, não tinha consenso acerca de como executar isso. Eles basicamente se uniam na sua contraposição ao bipartidarismo do Pacto de Ponto Firro e ao neoliberalismo, essencialmente, assim. E malemar, né? E esse primeiro governo, ele foca 100% das suas energias em políticas de transferência de riqueza. A ideia do Chávez era tirar as pessoas da miséria com política de transferência de riqueza. Também aumentar a empregabilidade, a competitividade, mas com uma economia de mercado, baseada na propriedade privada. E aí, como alguns de vocês já devem saber, mesmo quem nunca estudou profundamente a Venezuela, a economia venezuelana é altamente dependente da indústria do petróleo. E caso vocês não saibam, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta Terra, gente. Então faz sentido eles serem tão dependentes disso, porque é a doença holandesa. Eles têm muito petróleo. Muito mesmo. E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses. Vamos desmistificar uma coisa que aparece muito entre a extrema-direita. A extrema-direita costuma dizer assim: foi só no governo Chávez que a Venezuela começou a ficar dependente do petróleo. Eu fui pra lá na década de 80 e era maravilhoso. Gente, isso é mentira, tá? Desde a década de 30, o setor do petróleo na Venezuela é completamente dominante. Completamente. E isso, na época, a Venezuela exportava o petróleo cru e comprava todo o resto. Era bem pior do que era hoje, porque eles nem refinavam. E por que na década de 80 era uma maravilha? Porque na década de 80, a Venezuela conseguiu sair da crise da OPEP. E aí o preço do petróleo subiu de novo, eles voltaram a produzir e teve uma espécie de surto modernizante na década de 80. Só que, lógico, a direita que fala isso nunca vai falar se isso chegou ou não nos pobres, né? Mesma coisa que eles falam da ditadura brasileira e do milagre econômico. Chegou nos mais pobres? Claro que não. Na Venezuela não foi diferente. E esse programa já identificava esse problema da dependência do petróleo. E o programa previa diversificação econômica. Só que uma diversificação econômica focada no setor privado. Lembra que eu falei? Estatal só a indústria da energia e do petróleo. Então, a maneira de executar isso ficava muito dúbia. O governo do Chávez, que se apoiava nas bases populares, ter um programa tão focado no setor privado, deu uma série de reveses, e a gente vai investigar isso daqui a pouquinho, né? A leitura mais comum que se faz do primeiro governo Chávez é: o foco do Chávez era não criar uma crise de desconfiança para conseguir executar políticas de distribuição de riqueza. E principalmente políticas de distribuição de riqueza a partir do controle do petróleo. A política macroeconômica do primeiro governo era bastante ortodoxa, na real. Eles defendiam um banco central autônomo, isso no programa mesmo, e disciplina fiscal. É um programa ortodoxo, sabe?
O governo focou bastante na produção privada nessa época. E o Estado era só presente onde ele era necessário, como a gente viu. E aí aqui nós temos uma crítica um pouco controversa. Uma das críticas que se faz aos governos Chaves como um todo, não só o primeiro, mas principalmente o primeiro, é a falta de atenção no setor agrícola como um setor estratégico. A Venezuela importava 80% de todo o alimento que eles consumiam. 80%, tá? E isso aqui era uma coisa que estava autoevidente, a dependência da Venezuela para ter segurança alimentar na importação. A crítica que se faz é que o setor agrícola deveria ter sido prioridade do governo Chaves, mas aí a questão é, eu não sei o quão factível isso seria, porque eu não sei se é uma questão de impossibilidade ou uma questão de falta de atenção mesmo. A Venezuela tem pouca terra agricultável, não é que nem o Brasil. Então, essa questão eu vou deixar em aberto pra vocês, tá? É algo que fica pra ser investigado depois, não é o foco da live de hoje. Eu só queria levantar isso pra não ficar no ar. E no período do primeiro governo Chaves, a política de dependência de petróleo foi bem sucedida. Ela foi bem sucedida. Por quê? Porque o barril aumentou de preço nessa época. Então a Venezuela cresceu em média 3,5% ao ano, por causa da indústria do petróleo. E isso sem o governo interferir na gestão interna da companhia de petróleo, que era praticamente privada, gente. A companhia era pública, mas ela era gerida como uma empresa privada. Os executivos tinham interesses privados. E nessa época houve bastante aumento nos setores sociais por conta da transferência da riqueza do petróleo, principalmente em 2 setores, saúde e educação. E aí nós temos como exemplo disso, isso aqui, ó. Missões bolivarianas. As missões bolivarianas, elas eram missões pontuais para resolver problemas pontuais. E elas tinham principalmente foco em saúde e educação. Na saúde, por exemplo, foram usados médicos cubanos. A Venezuela trocava petróleo por médicos cubanos, que nem o Brasil fez depois, não com petróleo, mas num regime parecido que o Brasil fez com mais médicos. E tinham essas missões de alfabetização, educação de jovem e até acesso a ensino superior, não era só coisa básica. Então, em suma, o primeiro governo Chaves foi rosa. De fato, ele foi rosa. E aí, só uma curiosidade, gente. Existia um programa na TV, muito curioso. A TV venezuelana tinha um canal estatal só, o resto era privado. Inclusive, essa coisa de que durante o governo Chaves não tinha liberdade de imprensa, mentira. Tinha liberdade de imprensa e vocês vão ver o quão livre a imprensa era pra falar absurdos. E nós tínhamos esse programa Alô Presidente, que era muito curioso. Era uma espécie de talk show que o Chaves falava com as pessoas e as pessoas ligavam pra ele pra falar das suas mazelas. Ou seja, é basicamente o Chaves fazendo live na Twitch e respondendo no chat. E é muito curioso, e eu fico imaginando o que seria o Alô Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembra do Ajuda Luciano? É o Ajuda Chaves, sabe? Seria o Fala Presida, exato. Queria eu que o Lula tivesse feito isso, mas o Chaves fazia. Comenzando este programa, de frente con el presidente. Todos los jueves, de 8 a 9, estaremos aquí de frente con el presidente y ahora todos los días estaremos en la calle con un periódico que, ¿cuánto va a costar, Juan? 50 bolívares. 50 bolívares. Muy barato. El correo del presidente. Tengo una niña enferma con una enfermedad cardiovascular y en el hospital de niños me la tienen que operar, pero me piden 1 millón de bolívares y yo no los tengo. 1 millón de bolívares. Mi hija se llama Mayerlin Rosetto. Zoraida, de ese fondito que tenemos allí, que no es mucho, pero alcanza bien administrado para atenderlos a ustedes, los que estén en situaciones más difíciles. Yo hoy mismo ya le estoy dando la orden y lo estoy dando ya en este instante al capitán Aguilera Borges. Carlos Aguilera Borges, 1 millón de bolívares. Bueno, ya veremos cómo hacértelo llegar. Eso no se entrega a la persona, sino a la institución. Ese 1 millón de bolívares se le dará a la institución para que compren los utensilios, los implementos médicos necesarios. Estás tomando muito café. Eu só queria mostrar um exemplo. Tem no YouTube programas inteiros do Alô Presidente. É interessantíssimo, porque o Chaves era um cara muito corajoso. De falar mesmo. Ele se metia no meio, aparecia na TV, falava pra caramba. Ele tinha um traquejo imenso, assim. Ele tinha um poder retórico muito grande mesmo. Então, só pra dar um exemplo aqui, né, desse programa. Eu gostei disso, tô errado? Não, eu acho mó legal isso aqui. Eu falei, eu queria que o Lula tivesse feito. Na Venezuela a gente tinha um Alô Presidente, aqui no Brasil a gente tem o quê? Ciro Games. Ciro Games. Cringe. E não teve games, cara. Não teve games. Vamos continuar? Vamos lá pra outro evento marcante da história da Venezuela. Tentativa de golpe. Então, caso vocês não conheçam, esse documentário aqui é muito interessante, eu vou recomendar. A Revolução Não Será Televisionada.
Eu vou usar 2 cenas desse documentário como exemplo. Eu recomendo assistir o documentário inteiro, tá? Vamos contar o que estava acontecendo. Lembra que eu falei que a maior parte dos analistas lê o primeiro governo Chávez como um governo que tentou se legitimar para não ser boicotado? Então, nós temos uma nova Constituição, como eu falei, e por conta da nova Constituição, nós tivemos eleições rápidas. Em 2000 já teve eleição. E o Chávez é reeleito. O que é muito importante porque ele é legitimado de novo. E aí, em 2001, depois da toada dessa legitimação, né, na onda dessa legitimação que ele recebeu sendo reeleito, o governo aprova uma coisa chamada Lei dos Hidrocarbonetos. E aí, essa lei fortalecia o controle estatal sobre a PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., que é a companhia de petróleo venezuelana, né? Lembra que eu falei que era uma empresa pública, mas era gerida como uma empresa privada? Então, o objetivo do Chávez era claro, estatizar a PDVSA. Então, isso limitava as atividades da PDVSA à exploração, extração, transporte, refinação e distribuição dos hidrocarbonetos e produtos por ela elaborados. Isso eliminava alguns tipos de manobras financeiras e manobras especulativas. E aí, isso aqui começa a dar revés. E aí, a burguesia internacional, interessada no petróleo venezuelano, e vocês viram que isso não é conspiração, o Trump falou em alto e bom tom, isso. A burguesia internacional, por intermédio da burguesia nacional entreguista, começa a sabotar esse processo. E aí acontece uma outra coisa. Acontece o 11 de setembro, e aí se inaugura o que a gente conhece como Guerra ao Terror. O Chávez começa a fazer uma oposição ferrenha e pública à Guerra ao Terror. Nesse programa, Alô Presidente, ele costumava mostrar fotos de crianças afegãs mortas para criticar o governo dos Estados Unidos. E isso incomoda muito o governo dos Estados Unidos, que acelera muito o processo de boicotar a própria nacionalização da PDVSA. A ideia deles era derrubar o Chávez, num golpe mesmo. Então nós temos uma federação patronal, uma espécie de sindicato patronal chamado Fedecâmaras, que é a maior federação patronal da Venezuela. E eles começam a organizar um processo de sabotagem. A primeira coisa que eles fazem é lockout em empresas pequenas. O que é lockout? Lockout é greve de patrão. E isso é ilegal, tá? Patrão não pode fechar a fábrica e boicotar a economia. Porque geralmente não, sempre, né? Lockout é feito para pressionar o poder público. E isso já aconteceu aqui no Brasil. Com transportadoras, por exemplo. A gente pode chamar de Fedcâmaras também, né? E a burguesia, gente, começa a utilizar muito a mídia para sabotar o governo. Lembra que eu falei que só tinha um canal estatal? O resto era privado? Vocês ficariam surpresos de ver como a televisão venezuelana parece a brasileira. No que diz respeito a nível de golpismo. Aí eu separei uns trechinhos aqui pra gente ver. Lembra que eu falei também que se acusa o governo Chávez de censurar a mídia? Isso aqui era a mídia no governo Chávez, tá? Local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición en Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. In the past, Venezuelan governments had imposed heavy censorship on the media. But under Chavez, there was now total freedom of expression. Despite this, Chavez faced an almost daily battle with the private media, which attracts the lion's share of the TV audience. Gente, o próprio Lula falou que ficava chocado na forma como a mídia privada tratava do Chávez. O primeiro programa fala que o Chávez tem uma perversão sexual tipo freudiana pelo Castro. E depois a segunda repórter fala que fizeram um teste de insanidade mental no Hugo Chávez. E deem uma olhada, gente, como a classe média venezuelana lidava com a situação também, da mídia. Side of town, other views on Chávez's democracy could be heard. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le demos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí, una
una revolución trasnochada, porque eso no es ninguna revolución, y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura, vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado y el pueblo no puede contigo. ¿Qué tanto, Chávez? Por favor, no tienes ojos para ver, no tienes oído para oír. A small minority of Venezuelans had benefited in the past from the country's vast oil wealth. In Venezuela, the oil belongs to the state, but for decades the state oil company had been run like a private corporation by the traditional. Vocês tiveram um Djavan, gente? Tudo que aconteceu no Brasil do mesmo jeito, com os mesmos bordões, com a mesma coisa, aconteceu na Venezuela. Idêntico. Volta pra Cuba, panelaço, montagem tosca, televisão completamente golpista. E vocês viram as senhoras lá falando, né? Uma fala, essas pessoas nunca lutaram por nada e não tem nada, então não valorizam nada. A outra fala, antes não tinha medo, todo mundo trabalhava, todo mundo era feliz. Aí o cara fala, prestem atenção nas suas empregadas domésticas, porque muitas estão em círculos bolivarianos e podem ser informantes. Muito bom, né? Meu amigo. O Brasil realmente virou a Venezuela. E vocês nem sabiam disso. O Brasil não ia virar uma Venezuela, o Brasil já virou a Venezuela. Então vamos lá, o que aconteceu aqui, né? Vamos dar continuidade à tentativa de golpe de fato, né? Então, nós tivemos esse lockout. A mídia internacional começou a divulgar como uma grande crise econômica que estava desestabilizando o país e estava fazendo com que as pessoas ficassem satisfeitas, estava tendo um levante popular e etc, né? Em 2001, utilizando essa mídia aí que vocês acabaram de assistir, os empresários chamam para um dia de paralisação popular. Isso ao mesmo tempo que eles estavam praticando lockout, tá? E o Chávez, ele não busca punir nem o lockout, nem a chamada da mídia por uma manifestação claramente golpista. Ele não faz nada. Porque ele tinha receio de escalar os conflitos fazendo isso. Eu acho que é uma situação que não tinha saída. Não tinha saída. Se ele punisse, ele ia se ferrar. Ele não puniu e ele se ferrou. Mas vamos lá, né? As manifestações continuaram. Alguns meses depois, já em 2002, já tem mais uma manifestação grande. A oposição chama, usando a mídia. E essa manifestação tem nome. Era Marcha por la Libertad. Essa marcha foi puxada, como a gente já falou, pela Fedecâmara. E uma central sindical super pelega chamada CTV. Se vocês forem ver jornal da época, é Fedecâmara e CTV. Os dois juntos, né? Mas também teve o apoio da Igreja Católica. Então, assim, novamente, Brasil, né? Lembra muito o golpe militar, inclusive. Os comandantes militares que eu já falei, que eram bastante de direita, bastante reacionários, né? Os de alta patente. E da CIA. Claro, né, gente? Da CIA. E aí os meios de comunicação começaram a propagar, mas propagar essa manifestação Marcha pela Liberdade, né? E imediatamente aconteceu uma coisa fantástica. No dia que se marcou a manifestação golpista, as pessoas começaram a se mobilizar para fazer uma manifestação pró-Chávez. Principalmente as pessoas que eram moradoras das favelas e do interior. E as pessoas pró-Chávez se reuniram na frente do Palácio do Governo, que é o Palácio de Miraflores. Os líderes da Marcha pela Liberdade convocam os manifestantes e eles orientam os manifestantes irem em direção a Miraflores. O que eles queriam? Eles queriam de propósito que houvesse conflito. Possivelmente conflito violento. E obviamente, né, gente? Obviamente o conflito ocorre, né? E o pau quebra na frente de Miraflores. Só que acontece uma das coisas mais trágicas dessa história toda. E isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado com como eu mostro. Mas se vocês procurarem no A Revolução Não Será Televisionada, vocês vão ver as imagens. Hoje a gente já sabe o que aconteceu. Algumas pessoas começam a levar tiros. Na cabeça. No meio da manifestação. E aí começa um corre-corre, um quebra-quebra, todo mundo começa a ficar desesperado. E os tiros estavam vindo dos prédios. Eram atiradores de elite, com snipers, atirando na cabeça dos manifestantes. Na cabeça. As imagens são muito chocantes. Muito mesmo. O que a gente sabe hoje?
os golpistas tinham contratado atiradores de elite para causar mortes na manifestação e botar a culpa nos chavistas. A mídia começou a propagar em massa que os chavistas tinham atirado em 19 manifestantes da oposição e matado esses 19 manifestantes da oposição. E isso tudo com uma imagem específica que eles ficaram repetindo e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Que é essa imagem aqui, ó. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra y otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. What the TV stations didn't broadcast was this camera angle, which clearly shows that the streets below were empty. The opposition march had never taken that route. With this manipulation, the deaths could now be blamed on Chavez. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. E aí vocês entenderam, né? Eles repetiram de novo e de novo e de novo essa imagem do cara atirando, falando que os chavistas... Ó, tá vendo? Os chavistas são responsáveis. Ó o cara atirando, ó o cara atirando. E imediatamente falando assim, a única coisa que o Chaves tem pra fazer agora é renunciar. O plano já tava todo feito, certo? E aí o que acontece? Durante a noite desse dia, os comandantes militares expulsam todos os ministros do Chaves, do Palácio de Miraflores, e prendem o Chaves. Só que o Chaves nunca renunciou, tá? Até hoje a direita vai dizer que o Chaves renunciou nessa época. Ele não renunciou. Ele nunca renunciou. E quem que assume no lugar do Chaves? Esse cara assume. Quem é esse cara? Presidente do sindicato patronal, da Fedecâmara. O Pedro Carmona. Gente, é piada pronta, né? O presidente do sindicato patronal se tornou presidente da República. Nem pra ser um boi de piranha. Foi o próprio cara mesmo. E aí ele revoga a estrutura da Quinta República. E ele dissolve o Congresso e coloca o país em estado de sítio. Na hora. E tudo sob aplausos da mídia e de Washington. E pra vocês terem uma ideia, uma das coisas mais incríveis que aconteceram nessa época foi o FMI, em pouquíssimo tempo, já ofereceu pra ajudar o governo. A nota que eles lançam é tão rápida, mas tão rápida, que não tem como eles não saberem do golpe de antemão. É impossível eles não saberem. A nota já estava pronta, eles estavam esperando o golpe acontecer só. O FMI sabia, estava por dentro. Sacaram? Só que, o que acontece no dia seguinte, que o Pedro Carmona assume? A favela desce o morro. Os moradores das favelas de Caracas descem e vão pra frente de Miraflores em massa. Em massa. Os movimentos sociais entram em confronto com a polícia. Uma manifestação gigantesca acontece nesse dia. E aí acontece uma coisa muito interessante. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. E é essa aqui é interessante. Os militares de baixa patente, muitos eram de esquerda, lembra? Muitos tinham vínculos com o bolivarianismo. Os militares de baixa patente ficam do lado das pessoas, entram no palácio e derrubam o presidente, colocam o Chaves de volta na força. Olha que foto fantástica. Eles no topo do palácio aqui, ó. E aí eles pegam, ó o homem aqui, ó. Pegam e falam assim, não. Volta pra lá. Volta pra lá. Então, gente, o povo e os militares de esquerda reverteram o golpe. Reverteram um golpe que já estava pronto. Um golpe arquitetado pela CIA. É impressionante o que aconteceu nesse dia. E isso aqui é fundamental pra gente entender o segundo governo Chaves. E aí o Pedro Carmona, ele foge pra Colômbia, né? Só que acontece uma coisa meio ruim, né? As manifestações pediam muito a punição dos envolvidos. O Chaves não pune ninguém, pelo menos não da maneira como se esperava, justamente
pra não inflamar os ânimos, né? E, gente, vocês acabaram de acompanhar, né? Nós tivemos uma tentativa de golpe, com imagens manipuladas, com envolvimento da CIA, que foi revertido à força pelo povo e pelas Forças Armadas, pelos militares de baixa patente. E se eu falasse pra vocês que no mesmo ano teve outra tentativa de golpe e essa foi mais violenta ainda? Vocês não fazem ideia de que quando Trump diz que eles queriam pegar a Venezuela, ele não estava exagerando. Nós temos uma tentativa de golpe muito perversa que ficou conhecido como paro petroleiro. O que foi o paro petroleiro? Foi também um lockout, só que foi um lockout de um nível muito mais extremo. A ideia era asfixiar a economia venezuelana no seu principal setor, que era o setor de petróleo. Então, de dentro da Petróleos de Venezuela, que é estatal, engenheiros ligados ao partido de oposição começam a sabotar a produção do petróleo. Então, o que eles fazem? Primeiro, eles por meses aumentaram a produção. E aumentaram a produção, a extração de petróleo cru e as reservas de petróleo cru. Então, todas as reservas estavam cheias. Em seguida, todos eles ao mesmo tempo abandonaram os postos de trabalho, desligaram as máquinas e pararam com a produção. E eles fizeram questão de sumir com os códigos de operação. Então, não dava para retomar o negócio. E aí, por que eles tinham enchido os reservatórios? Porque não tinha onde a nova produção ser estocada. Como a produção era automatizada, isso causou uma pane na cadeia produtiva. Não tinham onde estocar o petróleo novo. E aí, isso causou uma falta de gasolina instantânea. Aqui, ó, o paro petroleiro continuará até a saída do Chávez. E aqui, não há gasolina. E é claro, lembra que a gente falou que no Caracaço a manifestação tinha começado por conta do aumento dos transportes? Transporte, gente, é uma coisa que pega imediatamente em todo mundo. Aqui no Brasil a gente viu isso. Só que, novamente, a reação é impressionante. O que acontece depois do paro petroleiro é uma coisa que entrou para a história latino-americana. O que acontece? Os círculos bolivarianos se organizam em uma resistência. Primeira coisa que eles fazem, eles tentam evitar o pânico e os saques. Porque as pessoas estavam começando a roubar coisas. E estavam começando a ficar sem perspectiva. Primeira coisa era, a gente tem que evitar o pânico. Segundo, eles organizaram a alimentação das pessoas. Porque tinha muita gente que não estava conseguindo ter acesso à alimentação por conta da falta de gás. Não estava conseguindo cozinhar. Teve gente que doou a porta da casa para fazer lenha. Para vocês terem uma ideia. Esse exemplo de união da força operária é uma coisa impressionante. Vocês conseguem ver aí. Controle obreiro, né? Controle operário. As pessoas mais qualificadas da classe trabalhadora, que não eram desse grupo de engenheiros que sabotaram, conseguiram reverter a sabotagem, retomaram a produção de petróleo, e imediatamente organizaram assembleias de controle popular direto do petróleo, que ficaram conhecidos como equipes de coordenação operacional. Era autogestão. A primeira refinaria a ficar sob controle dos trabalhadores foi em Guarago. Foi essa refinaria aqui, de Guarago. Os próprios trabalhadores embarcavam petróleo, refinavam petróleo, produziam a gasolina e o diesel, reorganizavam toda a logística de distribuição. Controle operário. Os próprios trabalhadores estavam gerenciando a fábrica. A partir desse exemplo, dessa refinaria, essa organização começou a se expandir por diversas regiões. E aí eles formavam comitês guia que iam levando o exemplo dessas organizações para outras refinarias para ensinar como fazer. Os próprios trabalhadores conseguiram fazer o combustível chegar em vários lugares que ele não estava chegando, e eles conseguiram fazer uma coisa muito importante. Eles abasteceram os militares que estavam contrários a esse lockout. Lembra que os militares de esquerda são importantíssimos para isso? Então, uma das coisas que era importante de se fazer era fazer chegar nas Forças Armadas que eram contrárias a essa sabotagem. E aí vocês podem pensar, parênteses aqui, Ian, isso não é socializar os meios de produção? Na real é. Só que o golpe é derrotado, ele é massacrado pela força operária, e aí o Chávez recua. O Chávez desmonta o controle popular das refinarias, restaura o controle governamental, e ele escolhe lideranças de forma impopular, digamos assim. Né? Não eram lideranças ruins, mas não foram feitas no mesmo molde que estava sendo feito com o controle operário. Qual que é a questão? O maior problema disso é devolver na mão da burguesia a ferramenta para o próximo golpe. E ele devolveu. E vai ter próximo golpe, tá? Não achem que acabou aqui. Só que depois disso, o governo Chávez teve muitas vitórias. O governo Chávez derrotou os militares golpistas de alta patente. O governo Chávez conseguiu controlar a inflação do país, que era muito alta nessa época. E uma das coisas mais importantes que aconteceu foi parte da classe média golpista trocou de lado. Meio no efeito, digamos assim, o efeito 8 de janeiro aqui no Brasil.
A classe média viu o lockout acontecer e falou, não, a gente não tá do lado dessas pessoas. Essas pessoas estão contra a nossa soberania nacional, estão contra a nossa riqueza nacional. São entreguistas, né? E aí, o governo, fortalecido, entra na sua melhor fase. A melhor fase do Chávez acontece no apoio que o Chávez teve depois dessa derrota, dessas duas derrotas, desses dois golpes, que foram de diferentes naturezas, inclusive, né? Então, depois dos golpes, né? Vamos lá. O que acontece? O Chávez, depois desse golpe, desmonta o controle operário, mas ele troca a direção inteira da Petróleos de Venezuela. Ele demite 17 mil funcionários. 17 mil funcionários. Qualquer um que tinha qualquer sombra de relação com o lockout foi demitido. E aí ele estatizou a empresa completamente. Completamente. Então ele não precisava mais negociar com os executivos da PDVSA. Agora era estatal. E isso foi só por conta do poder popular. O apoio que o Chávez conseguiu angariar depois da derrota dos golpes permitiu isso. E ele aproveitou, pelo menos ele aproveitou. E aí acontece uma outra coisa. Depois da invasão do Iraque, o petróleo volta a subir. Então dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo essa curva? Essa curva aqui foi quando a Venezuela mais cresceu. Claro, ainda infelizmente a Venezuela tinha uma economia muito dependente do petróleo, mas agora com a PDVSA estatizada e com o petróleo em alta, aí sim os índices do governo ficaram bastante extraordinários, assim. Então, e não dá pra dizer que o Chávez não era um cara muito habilidoso também. Por exemplo, ele reestruturou toda a OPEP, ele começou a dialogar com países que eles não tinham dialogado antes, tipo Argélia, China, Nicarágua, Rússia, e ele começou a trocar petróleo por um monte de serviços, tipo os médicos cubanos, que nem eu tinha falado antes, né? Outra vitória que o Chávez tem nessa época. Isso aqui deu muita força pra ele também. Nós tivemos um referendo revogatório. A direita não desapareceu no país, gente. Nós não tivemos uma ditadura do proletariado. A direita consegue organizar um referendo revogatório, que é um referendo para dizer se o Chávez deve renunciar. E olha aí no jornal, no. 58,25% no. De novo o Chávez ganha. De novo. Refaz o C. E aí, fortalecido por esse referendo, que o não vence, aí o Chávez começa a anunciar a proposta de socialismo venezuelano do século XXI. É só a partir daí. Antes era bolivarianismo ou revolução bolivariana. Agora virou socialismo venezuelano do século XXI. O que era esse programa, né? Isso aqui é o gráfico de tudo que a gente acabou de ver. A gente tá aqui, ó. Tá nesse ponto aqui. Chávez vence o referendo. Ó o gráfico, ó. Ó, ó. Faz o C, chat. Não é C de congelamento, é o C de Chávez. Então o que o governo faz nesse período? Aumenta os royalties do petróleo. Adota um controle de câmbio que aumenta muito as reservas de dólar do país. Ele aumenta também uma coisa que, assim, né? Dói no nosso coração brasileiro, que é o imposto sobre os mais ricos. Ele aumenta nessa época. Ele aumenta bastante o investimento em indústria básica também, para tentar diversificar e fazer com que a economia venezuelana fique menos dependente do petróleo. Aumenta bastante as missões bolivarianas, que a gente já tinha falado antes. E eles resgatam 1,5 milhão de hectares de latifúndio improdutivo. Então, por isso que eu falei que essa coisa do Chávez não ter um foco na agricultura como um setor-chave é um pouco controversa. Nós tivemos políticas públicas a respeito da questão agrária. Só que essas políticas não foram estruturantes o suficiente. E eu não sei nem se elas são possíveis. Isso é uma coisa que eu realmente não sei, tá? Em números, né, para falar de estatística mesmo, em números, o investimento social triplicou por pessoa nessa época. Triplicou. Nesse período, a Venezuela cresceu 13,5% ao ano. Lembra que era 3,5% no primeiro governo? Agora é 13,5%. Entre 2003 e 2008, a pobreza caiu pela metade no país. Realmente, esse período foi o período extraordinário da Venezuela. O programa de merenda escolar fez com que as calorias diárias médias aumentassem para 101% do necessário. Ficou um pouquinho maior do que o necessário até. E, gente, lembra a mulher falando: antes tinha respeito, tinha trabalho, todo mundo não tinha medo, todo mundo vivia feliz? Então, sabe o que as pessoas na Venezuela não tinham nessa época? Água. A água potável na década de 90 só chegava a 60% da população. Nesse período, chegou a 92%. Então, assim, né? A Venezuela muito legal da década de 80, legal pra quem? Não pra quem não tinha acesso à água potável. E mesmo nesse período, o número de pessoas no ensino superior aumentou muito, ele dobrou praticamente. Já era um número baixo, e dobrar não é tanta coisa assim, mas é alguma coisa. Só que a Venezuela sempre teve o desemprego alto. O desemprego em 2008, que era um dos períodos que a Venezuela estava bem, com a economia bastante pujante, né? Apesar de uma queda no preço do barril do petróleo, o desemprego estava 7,8%, é um desemprego alto ainda, né? E a inflação na Venezuela sempre foi um problema.
A inflação estava 31,4%. Tava com uma inflação bastante alta. E a gente no Brasil não lembra como é que é ter esse tipo de inflação. Só quem tem mais de 50 anos lembra. Certo? Eu tô com a câmera assim porque agora a gente vai falar um pouco da parte mais teórica, né? Principal parte do vídeo, né? Venezuela é socialista? Antes de qualquer coisa, vamos dar um panorama de onde a Venezuela tava naquela época que o Chávez foi eleito, né? A gente tava no fim dela. No fim da minha ex. No fim da União Soviética. E o fim da União Soviética fez com que a esquerda mundial entrasse na defensiva, gente. O Bloco do Leste cai junto. Os países que permanecem socialistas entram numa baita crise. Cuba entra em crise. Coreia entra em crise. Vietnã entra em crise. E mesmo para os partidos social-democratas, mesmo para o PT, por exemplo, a União Soviética e o Bloco do Leste eram um referencial. Tinha um bloco contra-hegemônico no mundo. Existia um farol de algo que não era o neoliberalismo, algo que não era capitalista mesmo. E junto com a queda da União Soviética, vem a hegemonia absoluta do neoliberalismo. E o neoliberalismo, gente, é uma doutrina econômica muito impopular. O neoliberalismo sempre foi forçado goela abaixo. Sempre. Eu vou fazer um ensaio sobre o Pinochet e vocês vão ver como o neoliberalismo só foi possível no Chile com um governo extremamente autoritário, tá? Se vocês verem meu vídeo da Thatcher, vocês vão ver também que o neoliberalismo lá foi forçado. E aí, nesse contexto, surge uma esquerda que se opõe ao neoliberalismo, mas que não quer, entre aspas, repetir o fracasso do marxismo-leninismo. Então vocês conhecem essa esquerda, né? Não gostava do neoliberalismo, mas não queria repetir o fracasso do socialismo real. E aí, essa esquerda, ela começa a se identificar mais com pautas como ambientalismo, desenvolvimentismo ou algumas mesmo neoliberalismo regulado. O PT mesmo nessa época, depois do fim da União Soviética, começa a empregar a palavra socialismo como sinônimo de igualdade social, de justiça social, e não mais de socialização dos meios de produção. E essa ideia de socialismo do século XXI, ela não vem do Chávez, ela não foi inventada por ele. Ela foi inventada por um sociólogo alemão chamado Heinz Dietrich. Socialismo, aqui, não significa a mesma coisa que pra gente. Socialismo não significa ditadura do proletariado. Não significa controle dos meios de produção. Não significa transação para uma sociedade sem classes. Significa equidade econômica, redução da desigualdade, distribuição da riqueza e controle do Estado em setores estratégicos. E isso tudo, gente, através da via democrática, leia-se via eleitoral. Ou seja, para o Chávez, uma revolução armada não estava sob cogitação e o controle dos meios de produção não era um horizonte desejável. Pelo menos não era nem um horizonte que existia. E se socialismo do século XXI é isso que eu acabei de descrever, então sim, a Venezuela é socialista do século XXI. Aprovou a Constituição por referendo, estatizou setor estratégico, reverteu o lucro para programa social, diminuiu a desigualdade, aumentou a equidade. Ela fez isso. E o Chávez ia além. Por causa das raízes bolivarianas, o Chávez afrontava muito a hegemonia estadunidense. O Chávez buscava construir unidade latino-americana. Tinha um passo a mais até aí. E uma dessas políticas, foi uma das mais interessantes que ele fez, que era a venda de petróleo com condições muito favoráveis para países caribenhos, por exemplo. Só que mesmo com essas políticas, os Estados Unidos ainda compravam 80% do petróleo venezuelano. 80%. Então, em suma, por que nós marxistas dizemos que a Venezuela não é socialista? Porque para nós, a chave do socialismo é a ditadura do proletariado. E essa ditadura do proletariado tem o controle dos meios de produção. A Venezuela, como a gente viu, não permitiu o controle operário. Nem quando ela pôde. Porque isso não estava no horizonte. Não fazia parte do projeto. O governo Chávez buscava, essencialmente, legitimar a si próprio e construir um Estado interventor, mas tentando impedir o mínimo possível o funcionamento da propriedade privada e da burguesia. E aí, em 2007, no crescimento econômico, nas vitórias que o Chávez tinha tido, depois do referendo revogatório, o discurso do Chávez começa a ficar mais à esquerda. E aí ele funda um partido chamado Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o partido do Maduro até hoje, né? E eles lançam uma coisa chamada Projeto Nacional Simón Bolívar, primeiro plano socialista da nação. Só que vamos investigar esse documento. Nele está escrito assim: criação de conselhos comunais regionais, criação de empresas públicas, comunitárias e privadas. Implantação de uma revolução agrária. Revolução, tá com essa palavra. Impostos progressivos. Participação popular na defesa e multilateralismo internacional. Esse era o programa mais radical do Chávez. Só que, novamente, para nós marxistas, já tá óbvio. Não é um programa socialista no sentido que nós marxistas empregamos a palavra socialista. O ponto principal é que ele separa o que é político do que é econômico.
Nós temos, por exemplo, criação de conselhos comunais regionais. Só que sem questionar a posse da burguesia sobre os meios de produção. E aí eu pergunto pra vocês, como a gente vai ter poder legítimo desses conselhos, poder de fato, poder material, se quem controla a reprodução material da vida são os interesses privados? Quem controla a reprodução material da vida pertence a outra classe social. Para nós marxistas, não existe esse divórcio entre política e economia. Para nós, o essencial é quem controla o que é capaz de reproduzir a nossa vida material. E a Revolução Agrária foi uma reforma agrária. Por que eu digo isso? Porque o governo indenizou os antigos donos. E a lógica da propriedade privada continuou. Então não foi uma revolução. Apesar de estar assim no nome, né? Então os bolivarianos, eles não demonstram querer fazer em momento algum o que nós marxistas acreditamos que é a essência do socialismo. Controle sobre meios de produção e extinção da burguesia como classe. Extinção da burguesia como classe. Só que, de fato, gente, de fato, é um projeto progressista muito robusto. Muito robusto. Mas ele questiona o neoliberalismo sem questionar o capitalismo. Essa é a chave da questão. E aí a gente pode fazer um outro adendo. Mas nós temos, por exemplo, propriedade privada em Cuba hoje. Nós temos propriedade privada no Vietnã. Nós temos propriedade privada na China. A China é a mais controversa de todas, né? Vamos fazer uma diferenciação aqui. E eu não quero entrar muito nessa polêmica, mas é só para não deixar também essa bola quicando. Ter propriedade privada em uma determinada configuração econômica não quer dizer que aquela propriedade privada é garantida. O que isso quer dizer? Se você considera que socialismo é só a supressão completa da propriedade privada, aí tudo bem. Aí a gente tá falando em outros termos. Mas o que eu quero argumentar aqui é que a Venezuela é bastante diferente mesmo da China. Mesmo se você não considera a China um país socialista, a Venezuela ainda é muito diferente da China. Por exemplo, o Estado tem um controle muito maior da economia na China. Mas muito maior. Muito maior. A China tem plano quinquenal, tem economia planificada. A China tem acordos com empresas estrangeiras de transferência de tecnologia, por exemplo. As condições para entrar na China são duras para as empresas estrangeiras. Na China, por exemplo, o setor financeiro é estatizado. A terra toda pertence ao Estado. O Estado pode revogar qualquer terra a qualquer momento, se ele quiser. Ou seja, essa propriedade privada da terra, por exemplo, ela existe, mas ela não é garantida. E isso que eu quero dizer com garantida. Na China, existe expropriação de propriedade privada. Existe prisão da burguesia. Isso existe. Então, mesmo se você não acha que a China é socialista por outras razões, mesmo assim a Venezuela está muito distante do que a China é hoje. E por que eu acho isso, na minha leitura pessoal? Porque a China é resultado de uma revolução. A China hoje, independente do que ela seja, ela é resultado de uma revolução, de uma ruptura radical. A Venezuela não. A Venezuela é resultado de um movimento popular e de um movimento, como que eu posso dizer, eleitoreiro. De um movimento democrático burguês. Dentro das vias da democracia burguesa. Sacaram? Então, sem questionar o capitalismo e as suas raízes, a Venezuela teria reveses. E, assim, se vocês estão assistindo essa live, vocês já sabem que a Venezuela sofreu muito depois de tudo isso que eu falei. Vamos voltar à história da Venezuela, então. Venezuela é só populista? Eu perigo arriscar dizer que nenhum historiador sério usa a palavra populista para se referir a um fenômeno político-ideológico. Porque essa palavra significa coisas diferentes para grupos diferentes. Ela é muito ampla. Pra vocês terem uma ideia, gente, você tá empregando a palavra populista pra falar do Chaves. Nos Estados Unidos se usa a palavra populista pra falar do Trump. Como que a gente usa a mesma palavra pra falar do Chaves e do Trump? Do Lula e da Theresa May? Como? Do Vargas, do Kubitschek e do Narendra Modi. Não quer dizer nada, não serve pra nada essa palavra. Vamos lá. Começo da crise. O começo da crise é essa aqui. O Chaves morre. O Chaves, ele é acometido por um câncer muitíssimo violento, gente. Que mata ele muito rápido. E quando o Chaves morre, aí a figura que conseguia fazer com que todo esse plano progressista robusto fosse exequível desaparece. E nós temos o começo da crise aqui. E aí, em 2013, nós temos eleições. E quem que vence as eleições? O vice do Chaves, o Nicolás Maduro. Contra o cara que tá sempre vestido de capitão Venezuela em qualquer foto que eu encontro dele, Henrique Capriles. E, gente, me fala se a oposição da Venezuela não é sempre o mesmo cara. Tem gente que olhou e falou, é o Guaidó, não, é outro cara. Os caras tudo igual. A oposição dos venezuelanos é sempre o mesmo cara, tá ligado? E, gente, você achou até agora que eu não ia mostrar esse vídeo. Você achou errado. Você achou que eu não ia mostrar esse vídeo. Você achou. Você chegou até agora, 1h30 de live, você falou, o Ian não vai mostrar o vídeo.
Mas quando você menos esperava, as mãos pra cima, cintura solta. Eu mostrei o vídeo, eu mostrei. Quando você não esperava eu mostrar o vídeo, eu mostrei o vídeo. Vamos lá. O Maduro ganha. E ele ganha com uma margem apertada, como vocês podem ver. O que o Capriles faz? Bom, como vocês já descobriram que o Brasil virou uma Venezuela, o que vocês acham que o Capriles fez, gente? Com essa margem. Vocês têm uma chance pra adivinhar. O que vocês acham que ele fez? Foi de Aécio. Aécio, exatamente. Chorou. Ele pediu recontagem de votos. Stop the count. Exatamente. E aí, gente, acontece uma coisa engraçadíssima que é... O Capriles começa a pedir panelaço contra o Maduro. Porque, novamente, a Venezuela é o Brasil. Só que o Maduro, ele dá o troco. E ele pede um foguetaço contra o Capriles. Então fica o Zé Foguetaço contra o Zé Panelaço. Viver na Venezuela nessa época devia ter sido fantástico. Só que aí nessa época começa a surgir um racha entre a direita. E aí o Capriles começa a desaparecer um pouco e começa a surgir um cara chamado Leopoldo Lopes. E o Leopoldo Lopes, ele começa a liderar as manifestações que iam seguir a eleição do Maduro. Já em 2013, quando ele é eleito, começa a ter manifestações. Mas em 2014, sob a liderança do Leopoldo Lopes, os protestos começam a adquirir um corpo diferente. E os protestos ficam conhecidos como La Salida. La Salida. Que é a saída está nas ruas. Esse é o Leopoldo Lopes aí no meio, né? E os protestos de 2014 começam a ficar muito violentos. Muito mesmo. E aí o Lopes é preso. Ele é preso acusado de conspiração. E, gente, esse cara foi elevado à figura de rockstar pela mídia hegemônica. Tanto da Venezuela quanto dos Estados Unidos. O cara foi comparado ao Mandela, foi comparado ao Gandhi. O Obama fala que ele é preso político. Os caras realmente fizeram ele virar o Super Moro, tá ligado? E aí os protestos continuam se intensificando muito, principalmente porque nesse ano o preço do barril de petróleo despenca. E a Venezuela entra numa crise material muito, muito grave. E aí vocês conseguem ver, a partir dessa foto aqui, ó, que os protestos eram neutros, né? O protesto esse protesto aqui dessa senhora vestida de Estátua da Liberdade parece neutro, não parece, gente? E aí, já em 2014 mesmo, por conta das manifestações, os Estados Unidos conseguem abrir uma brecha para isso aqui, ó, que é a Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela, que é aprovada durante o governo Obama. Nossa, como o Obama era um democrata, como ele era legal, volta Obama. Então, vocês vão ver o nível da violência dessa lei. Primeiro, Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela, aprovada nos Estados Unidos. Que direito os Estados Unidos têm de aprovar uma lei que diz respeito ao outro país? Primeiro, né? O Obama declarou no ano seguinte que a Venezuela era, abre aspas, uma extraordinária ameaça para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos. Como, Obama? Qual era a ameaça que a Venezuela travava para os Estados Unidos? Qual? Esse é o cara que é democrata, tá, gente? Tô falando de maneira irônica. O que a lei dizia? Abre aspas, tô traduzindo aqui. Impor sanções direcionadas às pessoas responsáveis pelas violações dos direitos humanos dos manifestantes anti-governo na Venezuela. Reforçar a sociedade civil na Venezuela e outros propósitos. Tô traduzindo exatamente o que tá na tela. A lei começa a citar várias coisas da Venezuela para justificar a si própria. Cita inflação alta, cita criminalidade alta, cita escassez, cita censura, perseguição, intimidação, cita o Leopoldo Lopes preso. E aí o que ela proíbe? É aqui que começa a parte mais violenta. A lei proíbe expressamente empresas privadas, organizações da sociedade civil, instituições beneficentes e outras entidades em território estadunidense a realizar qualquer tipo de transação ou negócio com alguma pessoa ou entidade venezuelana. A lei sanciona o Banco Central e a Petróleos de Venezuela. A Petróleos de Venezuela era responsável por 90% da receita da Venezuela em moeda estrangeira. A lei também bloqueia ativos e fundos de propriedades venezuelanas que estejam nos Estados Unidos ou sob controle dos Estados Unidos. E revoga vistos e outros documentos de algumas pessoas venezuelanas, não todas, né? Entre 2014 e 2020, as sanções continuam vindo. A Venezuela tomou 150 sanções e sofreu 11 tentativas de golpe. Sanção do Canadá, da União Europeia, do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil, no governo Bolsonaro. Vou repetir as palavras do João Carvalho. Gente, a gente não sabe o que é uma semana de greve de caminhão. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. Bloqueio contra a Venezuela. 60% de redução do PIB. 60%. 99% do ingresso em moeda estrangeira. Lembra que eu falei que o país importava 80% do seu alimento?
Prejuízo anual de 30 bi dólares. Aqui, ó, quanto de dólares tem bloqueado em vários bancos. 1,5 bi, novo banco. 1,3 bi, Bank of England. Aqui em milhões já. Estima-se que 7 bilhões de dólares ficaram presos em bancos ao redor do mundo todo. A produção de petróleo caiu pela metade. Olha só o gráfico da variação do PIB. Aqui, 2013, aqui eles tomam o bloqueio. Olha isso. Uma estimativa mais conservadora que eu consegui achar estima que o bloqueio deve ter causado 40 mil mortes em excesso. Por conta de má alimentação, por conta de aumento no preço do acesso ao remédio, diminuição de investimento público, de saneamento. Vocês não fazem ideia da violência que é um bloqueio, gente. Bloqueio é algo muito brutal. Algo muito violento. É até mais violento do que entrar lá e atirar nas pessoas. É uma morte lenta, dolorosa, sofrida, por falta de remédio básico, por falta de comida. E tudo isso por escolha política. Tudo isso porque os Estados Unidos não conseguem botar uma rédea na Venezuela. Não consegue fazer a Venezuela fazer o que eles querem. Não consegue. 11 tentativas de golpe, o Maduro ainda tá aí. E aí, gente, eu não vou entrar no período Guaidó aqui. E na tentativa de golpe de 2019. Que foi uma tentativa bastante severa que aconteceu também. Porque eu achei que a live ia ficar muito longa e ia fugir um pouco do escopo histórico, tá? Eu só vou dar um panorama aqui de onde a Venezuela tá agora. Então, em 2022, teve um alívio nas sanções. Se vocês acompanhavam o noticiário, vocês devem ter visto. Principalmente, o alívio foi por conta da guerra da Ucrânia. Por conta do petróleo russo. Só que a Venezuela, justamente por conta da guerra da Ucrânia, começou a se aproximar da China e da Rússia. Inclusive, o chanceler russo visitou Caracas esse ano. Acabou de visitar, inclusive. O que eles têm em comum? A Rússia foi bloqueada do sistema SWIFT, lembra? Tanto a Rússia quanto a Venezuela têm dificuldade de fazer transação em dólar. Então eles estão tentando encontrar alternativa para sair da hegemonia do dólar. E não eliminar o dólar completamente, mas sair da hegemonia. Se a Venezuela conseguir fazer isso com a Rússia e com a China, aí esse período de pesadelo do bloqueio vai passar. Ou pelo menos vai ser muito aliviado. E aí os Estados Unidos vão ter que voltar a fazer golpes internos diretos, como eles têm feito durante todo esse período. E mesmo com sanção, mesmo com tentativa de golpe, a Venezuela persiste. BRICS V, é o BRICS V. A Venezuela persiste, de cabeça erguida. Então, é isso, gente. Essa foi a história da Venezuela assim, de forma extremamente expressa. Não sei se ficou longo demais, não queria cansar muito vocês. Nós temos que conhecer mais os nossos vizinhos latino-americanos e eu achei que a Venezuela era uma boa pra começar essas histórias, tá? Ficou algumas lacunas, eu não sou especialista em Venezuela. Leiam a revista Ópera, tá? Procurem as referências do Pedro Marim. Se vocês quiserem se aprofundar, leiam as referências que eu vou deixar no vídeo também. Se eu fizesse a parte do Guaidó, o roteiro ia ficar fácil com 2 horas e meia. Eu achei muita coisa. Vamos fazer um combinado, então. Se muita gente nos comentários demandar, eu faço um apêndice pra essa live. Eu faço uma live mais curta, mas falando de todo o período pós-eleição do Maduro até 2023. Falando sobre o Guaidó e essa figura bizarríssima que é o Guaidó e todas as tentativas de golpe que a Venezuela sofreu nesse meio tempo, principalmente a de 2019. Os próximos são, na ordem, Haiti, Por que odiamos Pinochet e História do sindicalismo brasileiro. Mas espero que tenha sido informativo. Esse vídeo fica aí de referência pra sanar um pouco dos espantalhos a respeito da Venezuela. É bom pra gente informar as nossas bases, né? Informar nossos militantes a respeito. Porque não dá pra estudar tudo o tempo todo. Desculpa não estar com a minha performance top de linha, porque eu tô sem prática, né? Tô voltando um pouco, tô engatando aí na força. E é isso, live é prática, é que nem tocar um instrumento, sabe? Mas é isso, eu tô revertendo todos os recursos agora pra roteirista e editor e gestão de rede social e tal, pra gente atingir o máximo de pessoas possível sempre. A tese do vídeo... Todos os meus vídeos têm tese, tá, gente? É porque eles precisam ter um fio condutor, senão fica muito vago. A tese de hoje é: a Venezuela não é socialista em termos marxistas. A tese do vídeo do Pinochet, eu já falei até aqui nesse vídeo. O neoliberalismo só consegue ser implementado com extremo autoritarismo. Essa é a tese. E aí, na do Haiti, a gente vai falar sobre haitianismo. Não só sobre a Revolução do Haiti, mas haitianismo. E como o Haiti basicamente desenhou a fronteira brasileira. O Haiti foi determinante para o Brasil se estabelecer como um país único e uma monarquia. Stalin, a leitura é contínua, gente, mas vocês entendem que se eu lançar um vídeo do Stalin que eu não estudei tudo, não tudo, né, mas que eu não estudei o suficiente, o revés vai ser muito severo. Os comunistas aí do Brasil estudam? Eu nunca estudei. Eu, por exemplo, essa live toda aqui que eu fiz, eu entrei em transe e psicografei tudo, e aí depois eu li o que eu psicografei. Esse é o meu método, eu não sei o de vocês. É o materialismo esotérico dialético. Eu queria um boné da Unicu. Vocês podem, por favor, pressionar o Luigi pra me mandar um boné da Unicu? Quero que vocês pressionem ele.
Eu mereço um boné da Unicu. Eu quero ser único, eu quero ser Unicu. Sobe aí que ele tá no andar de cima, né? É isso, gente. Fiquem bem, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo ensaio.